Uhum. Pronto, podem começar. Ok, boa tarde a todos. Bom, primeiro que eu quero agradecer o Eric por ter aceitado dar uma palestra aqui no nosso seminário de álgebra, tá? Do que ele está trabalhando. O Eric Rojas Mendoza, ele é do Peru, mas está fazendo doutorado na UFRJ, no Rio de Janeiro, junto com a professora Luciane Cus. O Eric gosta de chicha morada. E ele vai o Eric já tem essa parte que ele vai nos falar, é um dos artigos que já foi publicado, trabalho deles, trabalha com códigos de Gopa, corpo de funções, polinômio de permutação também, já tem um preprint submetido também e está trabalhando em outras coisas relacionadas a corpo de funções também. Então, obrigado, Eric, e boa palestra. Obrigado. Não, primeiro agradecer aos organizadores, não, pelo convite e, bom, hoje eu vou falar um pouco sobre um trabalho que eu realizei agora no doutorado com a professora Luciane Puos e ele já foi publicado, né, justamente este ano. O trabalho se titula Ecuaciones explícitas para curvas cocientes da curva BM, ¿no? Da curva dada por Belén y Montanucci. Antes de comenzar, vamos a fixar una anotación que ya es usual en la literatura, en la área, ¿no? Imagino que a mayoría de gente ya conoce. En este caso, por ejemplo, f de Q va a denotar o corpo finito con qué elementos, K va a denotar o fecho algébrico, o corpo finito f de Q. Cuando a gente falar de curvas, a gente vai supor que estamos hablando de curvas absolutamente irreducibles, no singulares, proyectivas y siempre van a estar definidos sobre un corpo finito. ¿Tá? Além disso, vamos a orientar por y de x como género de la curva. F de Q va a ser f de Q de x va a ser o corpo de funciones de la curva, o grupo de automorfismos de la curva x va a ser denotado justamente por este símbolo. ¿Tá? Y este último va a denotar justamente o conjunto de puntos FQ racionais da curva. Tá? Então, a gente vai começar revendo um pouco algunos resultados que son bastante importantes na teoria de curvas algébricas sobre corpos finitos. O primeiro resultado que a gente vai ver é o famoso teorema de Hasse-Weil, a cota de Hasse-Weil, que básicamente dice que a cantidad de puntos racionales de una curva definida sobre fq va a estar acotada superiormente por esta expresión, ¿no? Que más 1 más 2 veces o género por a raíz de q. Ahora, las curvas que atinjan esa cota superior van a ser llamadas de maximais. ¿Tá? Son curvas maximais. Ahora, note aquí una cosa también importante, es que si una curva es maximal, entonces ese que necesariamente tiene que ser un cuadrado, ¿no? Justamente por esta raíz que está aquí. Tiene que ser un número entero. ¿Tá bom? Otro concepto también interesante, importante, por ejemplo, si tenemos un morfismo entre dos curvas de x para y, o equivalentemente tenemos que o corpo de funciones da curva y está contido no corpo de funciones da curva x, o también podemos decir que a curva y está coberta pela curva x. Entonces tenemos a fórmula de Riemann-Hurwitz, ¿no? Que básicamente o que ele faz es relacionar os géneros de esas dos curvas. ¿Tá? Si a extensão es finita y separable, entonces a gente relaciona justamente os géneros mediante esta forma. Donde aquí, bueno, esta es a extensão, o grado da extensão, y este divisor viene a ser o divisor diferente asociado a nuestra extensão, ¿no? Como una consecuencia del teorema de Riemann-Hurwitz, tenemos esta observación, ¿tá? Si existe un morfismo
de una curva X para una curva Y. Entonces, pela fórmula de Riemann-Hurwitz, vamos a tener que o grau do morfismo, ou em todo caso, o grau da extensão, vai estar acotado inferiormente por esta expressão e superiormente por esta outra expressão. Tá? Então, se a gente, que mais adiante vai ver, nós vamos a querer dar famílias de curvas maximais que não estejam cobertas pela curva hermitiana. Tá? Então, a gente vai utilizar para isso esta observação. Né? Então, se pegamos, por exemplo, duas curvas e mostramos que justamente se cumpre esta desigualdade estricta, então nós vamos a garantir que a curva Y não pode ser coberta pela curva X, né? Porque nunca vai existir um morfismo que satisfaça esta condição. Aí, automaticamente, a gente vai ter que a curva não vai ser coberta pela hermitiana. Tá bom? Outro resultado também importante na teoria de curvas maximais é o famoso resultado atribuído a CR, comumente. Se a gente tem que a curva, por exemplo, Y é uma subcobertura da curva X, então se X é f de Q maximal, automaticamente a curva Y também vai ser f de Q maximal. Então, qual é a importância deste teorema? Bom, ele nos dá uma forma de construir novas curvas maximais a partir de curvas maximais que já conhecemos. Né? E como a gente faz isso? A gente faz isso mediante a construção de curvas quocientes. Como a gente vai construir curvas quocientes? Tá? Por exemplo, se temos uma curva X e a gente tem explicitamente, tem o grupo de automorfismo da curva X, o primeiro que a gente vai fazer é identificar subgrupos do grupo de automorfismos. Tá? Uma vez a gente tenha um subgrupo desse grupo de automorfismos, vamos a considerar o corpo fixo mediante esse subgrupo. Não? O corpo fixo está definido como as funções que estão no corpo de funções da curva X, que ficam fixos por todo automorfismo que está em H, o subgrupo H. Bom? Então, aqui, como este outra vez vai ser um corpo de funções que está contido justamente em um corpo de funções da curva X, vamos a ter que vai existir uma curva, que vamos a chamar Y, que vai ser coberta pela curva X, de tal forma que o corpo de funções dele é justamente o corpo fixo de H. Tá? Então, portanto, tá? Esta curva comumente se le chama curva cociente de X, correspondiente ao subgrupo H. Agora, um problema neste caso seria calcular ou achar as equações explícitas desta curva Y, né? Essa curva cociente. Esse é um problema que a gente vai abordar em este trabalho. Tá? A gente vamos a ver que vamos a construir pelo menos 4 famílias de curvas cocientes com equações explícitas. Né? E por que, qual é a importância de obter equações explícitas para curvas? Sobre todo para curvas maximais ou para curvas com muitos pontos racionais. É importante justamente por sua aplicação na teoria de códigos. Por exemplo, quando a gente obtém tem curvas explícitas de uma curva maximal, a gente pode calcular os semigrupos de Weierstrass, tá? Em um ou mais pontos, ou calcular o conjunto de pure gaps. E com essa informação a gente pode construir melhores códigos, né? Melhores códigos algébricos geométricos com uma distância mínima boa, né? Razoável. Então, essa é a importância justamente de ter equações explícitas de nossas curvas. Tá? Bom, vamos saber um pouco de como ha ido evoluindo a teoria de curvas maximais nestes últimos anos. A primeira curva maximal que a gente, que é a mais conhecida, é justamente a curva hermitiana, que está dada por esta equação afim, e ela vai ser maximal sobre fq quadrado. Tá? Inicialmente, todos os exemplos de curvas maximais que a gente tinha eram subcoberturas desta curva hermitiana.
tá? Até que no ano 2009, Juliette e Kochmaros, eles construíram a primeira curva maximal que não seja coberta pela hermitiana. Eles definem esta curva com duas equações, tá? E eles provam que justamente ela vai ser maximal sobre f que 6, tá? E não vai ser coberta pela hermitiana, se eu lembro bem, para Q maior que 2. Tá? Um ano depois, surge a primeira generalização da curva GK, que é dada por Garcia, Gunner e Stichler. Eles, basicamente, o que fazem é pegar a mesma curva GK e mudar esse Q quadrado menos Q mais 1 por este cociente, donde R vai ser um número inteiro ímpar maior ou igual a 3. Né? Eles obtêm esta curva, eles mostram que essa curva é maximal sobre Fq elevado a la 2R. Para R igual a 3, a gente recupera a curva GK. Tá? Então, essa é a primeira generalização da curva GK. E somente 8 anos depois, surge uma segunda generalização, que é dada por Belém e Montanucci. Ou também a gente vai chamar esta curva, curva BM, né? Que é a curva que a gente vai estudar neste trabalho. Então, como surge esta segunda generalização? Bom, primeiro, no ano 2016, Juliette e Cosicini, eles introduzem um novo modelo, mediante uma projetividade, eles obtêm este novo modelo da curva GK. Tá? Então, o que fazem Belém e Montanucci é generalizar este novo modelo. Outra vez, né? Aqui colocam o quociente, né? Onde R é maior ou igual a 3, ímpar. O interessante desta curva, bom, eles mostram que de fato ela vai ser maximal. Para R igual a 3, a gente vai recuperar a curva GK. Mas para R maior que 3, a gente vai ter curvas maximais que não vão ser isomorfas à primeira generalização da GK. Tá? Eles mostram primeiro que o gênero de ambas curvas são iguais. O gênero da curva BM e a primeira generalização da curva GK são iguais. Então, eles calculam o grupo de automorfismos e eles observam que, de fato, eles não são iguais. Tá? O grupo de automorfismos de ambas curvas não são iguais e, portanto, não são isomorfos. Tá? Então, é justamente com esta curva que a gente vai trabalhar. A gente vai apresentar dois novos modelos da curva BM. Tá? Como primeiro novo modelo, a gente vai colocar, proporcionar duas famílias de curvas cocientes. A gente calcula o subgrupo correspondente e o gênero em todos os casos. Tá? Entre essa família de curvas cocientes, vai haver uma que vai generalizar os resultados que foram dados por Juliette, Cos e Sin. Em uma segunda instância, tá? A gente vai dar um segundo novo modelo da curva BM, pero neste caso vai ser um pouco distinto porque o grupo de automorfismo desta curva não vai ser tão amigável, tá? Vai ser um pouco mais complicado, mas devido à simetria que vão ter as equações que vão definir este segundo modelo, a gente vai poder identificar dois automorfismos e vai considerar os subgrupos gerados por estos automorfismos. ¿No? Y vamos a calcular ecuaciones explícitas para esas dos familias de curvas cocientes otra vez. Entonces, con nuestro primer nuevo modelo para curva BM, surge lo siguiente. A gente aplica este morfismo, una curva dada por Juliette y Cosicini, y obtiene este nuevo modelo de la curva GK. ¿Tá? Entonces, lo que nos hacemos es generalizar esta familia de curvas, ¿tá? Tomando cociente, reemplazando justamente esta expresión por este cociente, ¿tá? Y obtenemos esta nueva familia de curvas. Esta nueva familia de curvas van a ser isomorfas a la curva BM, ¿tá? Entonces, además, a gente calcula el grupo de automorfismo de esta curva, va a estar dada por este
todo este conjunto, donde cada automorfismo sigma está agindo deste jeito. Tá? São lineares, né? Então, a gente vai identificar um subgrupo do grupo de automorfismos da seguinte maneira. Pegamos D1 e D2 divisores de Q mais 1 e D1 divisor de Q L R mais 1, satisfazendo esta condição. Tá? E a gente considera este subgrupo. Então, a gente já tem o subgrupo, então o que devemos fazer é calcular o corpo fixo mediante este subgrupo. Né? Para isso, definimos estas três funções, U, V e W, e mediante algumas contas, depois de algumas contas, podemos ver duas equações que relacionam estas três variáveis, né? A primeira, que é esta daqui, e a segunda, que é W ela D é igual a este quociente. Tá? Pela condição que a gente havia colocado inicialmente, essa daqui, a gente pode garantir que estas duas equações são totalmente irreducíveis, absolutamente irreducíveis, e, portanto, são curvas. Agora, por outro lado, a gente pode mostrar também que essas funções que a gente definiu, U, V e W, estão no corpo fixo de H. E, portanto, temos esta contenção, né? Nós vamos a querer mostrar que o corpo fixo de H é justamente este corpo de funções, né? De acordo com o que hallamos anteriormente. Então, para isso, primeiro vemos que o grau desta extensão vai ser justamente a cardinalidade do subgrupo H, de fato porque ele é igual a A, né? E por outro lado, devido às equações que a gente havia conseguido, podemos acotar superiormente o grau desta extensão, e vai ser justamente este quociente. Tá? Então, aqui observando esta expressão, para concluir que o corpo fixo de H é justamente este corpo de funções, basta mostrar que a cardinalidade de H seja justamente este quociente. Né? E a gente fez isso. Tá? Pequeno ideia de como fazer isso. A gente reescreveu a cardinalidade de H com esta somatória, onde esse R de A é o conjunto definido desta forma. Tá? Então, portanto, somente temos que calcular a cardinalidade deste R de A. Né? Da condição inicial, a gente pode deduzir que somente vão acontecer dois casos, que este GCD seja 1 ou 2. No caso de seja 1, nós mostramos que a cardinalidade sempre é a mesma para todo A, que é este quociente. Tá? E no outro caso, em caso de que seja 2, a metade deles, destes RDA, vai ser vazio. E a outra metade vai ter a cardinalidade anterior multiplicada por 2. Tá? Então, em ambos casos, sumando todos estes cardinalidades de RDA, obtemos o que a gente queria, que é justamente este quociente daqui. Tá? E com isso mostramos, de fato, que o corpo fixo de H é justamente este corpo de funções. Né? A gente resume todo isto no seguinte teorema, que é um pouco grande. Tá? Estas são justamente as equações que a gente achou. Vão ser as equações explícitas de nossa curva quociente. Tá? Essa daqui. Né? E explicitamente o subgrupo vai estar dado deste jeito. Tá? Agora, uma coisa também interessante aqui é que a gente calcula o gênero. E o gênero se calcula, observando as equações, podemos ver que ambas equações são do tipo Kummer, não? E, portanto, podemos aplicar o teorema de Riemann-Horowitz. E a gente calcula o gênero em todos os casos. Né? Uma observação aqui, por exemplo, no caso particular de que R seja igual a 3, a gente volta para a curva GK, né? Tem esta família de curvas quocientes, com o subgrupo correspondente, ¿no? Que vem a ser isto daqui. Então, esta curva, esta família de curvas quocientes, já haviam sido estudadas por Giulietti, Quos e Cini, e eles haviam calculado o gênero para este caso particular, quando esse expoente D seja desta forma, onde D3 é um divisor de Q mais 1, e além disso, eles haviam calculado os subgrupos correspondentes
en dos casos. O primeiro, quando D1 divide 3 de 3, com esta condição, e o segundo, quando D1 divide de 2, com esta condição, né? Então, de alguma forma, o nosso resultado está generalizando esta descrição que haviam dado Juliette e Cossicini, e nós calculamos o gênero e os subgrupos correspondentes somente assumindo esta condição. Tá? Agora, nós podemos apresentar uma segunda família de curvas quocientes, que vai ser dada por esta equação, somente uma equação, donde D1 es divisor de Q menos 1 y D es un divisor de R. En este caso también damos una descripción explícita de su grupo correspondiente y calculamos su género usando el teorema de Riemann-Hurwitz, ¿no? Porque tenga forma de una extensión de Q. Bueno, aquí solamente basta considerar estas funciones, U y W siendo estas funciones, ¿no? X más Y elevado a esta potencia y C elevado a esta potencia de aquí. Tá? A gente pode apresentar um segundo novo modelo. E como é que a gente construi este segundo novo modelo? Primeiro, nós pegamos um ρ no corpo, satisfazendo estas duas condições. Sempre vai existir, tudo bem? E vamos aplicar este morfismo em nosso primeiro modelo que a gente tinha. Então, a gente obtém este novo modelo, vamos a chamar de f de R, definido por estas duas equações, né? A gente também calcula o grupo de automorfismos deste novo modelo e vai estar dado por este conjunto, onde cada tau está agindo deste jeito. Então, a gente pode observar que neste caso já o grupo de automorfismos fica um pouco mais complicado que no primeiro caso, não? A comparação do primeiro caso, né? Os mesmos automorfismos estão agindo, tem uma expressão um pouco complicada, né? Então, o que a gente vai fazer aqui não é olhar para o grupo de automorfismos, sino para as equações que definem a curva. Olhando aqui as equações, a gente pode perceber que existe uma espécie de simetria entre as variáveis x e y, né? Tanto na primeira equação como na segunda equação. Então, a gente vai aproveitar essa simetria que tem as nossas curvas para identificar dos isomorfismos de nossa curva. Tá? O primeiro automorfismo é este tau 1, que está agindo deste jeito, onde D1 e D2 são divisores de Q menos 1 e M, respectivamente. Tá? Tudo bem? E esse θ daí é um elemento primitivo do corpo FQ, e Y é uma raiz de unidade, uma raiz primitiva de unidade deste ordem, né? Então, a gente calcula, a gente pega o subgrupo gerado por este automorfismo tau 1 e obtemos a seguinte família de curvas quocientes. Tá? As equações que vão definir a nossa curva quociente vão ser justamente estas daqui. E a gente também calcula o gênero desta família de curvas quocientes. Agora, tem uma coisa aqui bastante também particular. Podemos ver que as equações que definem esta curva não são do tipo Kummer. À primeira vista, não são de tipo Kummer, nem de tipo Artin-Schreier, ou de uma coisa conhecida, né? Que a gente possa aplicar o teorema de Riemann-Hurwitz para calcular o gênero. Tá? Então, o que a gente fez aqui para calcular o gênero é decompor o corpo de funções desta curva do seguinte jeito. A gente define uma função auxiliar t, que vai estar dada por esta função, e a gente considera as seguintes extensões. Primeiro, este corpo de funções, o corpo de funções racionais, tá? E aqui, bom, temos esta extensão. Esta extensão vai estar definida por justamente esta equação. Agora, isto já tem cara... esta é uma extensão de Kummer, né, pela equação. Tá? Depois consideramos uma segunda extensão com esta equação.
Podemos ver que también esta ecuación es da forma Kummer, né? W de 2 por alguna coisa aqui, um polinômio que não depende de W. E no final, temos outra extensão de Kummer. Tá? E além disso, vemos que o corpo de funções final vai coincidir justamente com o corpo de funções de nossa curva cociente. Então, para calcular o gênero, a gente decompõe este corpo de funções em todas essas extensões. E aqui temos 3 extensões de Kummer e podemos aplicar o teorema de Riemann-Hurwitz para calcular o gênero, né? É assim como a gente procede para fazer o cálculo do gênero. Agora, outra observação também importante, que esta última família de curvas cocientes, por exemplo, para R igual a 3, ou seja, vão ter subcoberturas da GK, para D1 igual a Q menos 1 y D2 siendo este cociente, ¿tá? Y donde K está variando entre estos dos números, ¿no? 1 y raíz de Q menos 1, a gente vai ter novas famílias, a gente vai ter que ela não vai estar coberta pela curva hermitiana. Como a gente verifica isso? Justamente usando essa observação que a gente havia colocado no início, né? Mostramos que, de fato, para esos valores, a desigualdad estricta, para otro lado, es satisfeita. Por tanto, no puede existir ningún morfismo de hermitiana para a curva y de 1, de 2. ¿Tá? Ahí a gente obtiene esta nueva familia de género de curvas no cubiertas por la hermitiana y comparando con artigos que están en la literatura que también proporcionan o fornecen género de curvas no cubiertas pela hermitiana, aí a gente obtém novos gêneros, né? Neste caso, são 4 novos gêneros até onde a gente testou, tá? A gente pode observar que são gêneros bastante grandes, tá? Mas a gente obtém 4 novos, né? Agora, vamos a identificar outros automorfismos, olhando as equações que definem a nossa curva, e pegamos este automorfismo tau 2, definido por este jeito, un poco más simples, donde este y es justamente una raíz primitiva de unidad de esta orden, ¿tá? Donde D es un divisor de N. Agora, neste caso, a gente o que vai fazer é dividir em 2 casos, o caso de característica par e o caso de característica impar. No caso de característica impar, a gente obtém que a família de curvas cocientes é justamente um caso particular da primeira família de curvas cocientes que a gente havia obtido. Tá? Então, neste caso, não temos nada interessante. Tá? Mas, no caso de característica par, a gente tem este novo resultado, uma nova família de curvas cocientes. Tá? Essa nova família de curvas cocientes vai estar dada por estas 2 equações. Tá? Y también vamos a calcular el género de esta familia de curvas cocientes. Ahora, podemos observar que la primera ecuación que define, la primera ecuación de la curva, es do tipo Kummer, ¿no? Entonces, a gente no va a tener problemas para hacer el cálculo del género. Mas ese aquí no, ¿no? A simple vista, a gente no tiene una cosa do tipo Kummer o no tiene una cosa do tipo Artin-Schreier. Então, a gente vai fazer uma coisa parecida no caso que do caso anterior. Mas, bom, primeiro vamos a ver como a gente pode calcular essas equações, né? Qual foi a ideia para obter essas equações explícitas da curva. Para isso, a gente precisou um lema, tá? Uma identidade polinomial nesse anel de polinômios de 2 variáveis. Tá? Tem essa identidade. E, bom, a gente considera as seguintes funções. U definido como a suma de x y, B como produto y W siendo esta potencia de C. ¿Tá? Entonces, pelo lema, reemplazando, vamos a obtener que esto va a ser igual a esta cosa de aquí, que
pela equação da curva FR do nosso segundo modelo é igual a 1, tá? E, portanto, a gente obtém a segunda equação da curva, que é essa daqui. Agora, como a gente obtém a primeira, que é um pouco mais complicada, tá? Então, a gente observa as equações que definem o nosso segundo modelo e obtemos esta identidade. O que nós fazemos aqui é dividir entre x más y a la que mais 1. E obtemos esta primeira equação. Aí a gente eleva a la que e obtemos esta segunda identidade. E o que fazemos aqui, aproveitando que estamos em característica par, a gente vai somar estas duas identidades, estas duas equações. Então, obtemos esta igualdade daqui. Isso por um lado. Agora, olhando a outra equação de nossa curva, vamos ter esta identidade, tá? E neste caso, a gente divide sobre x más y, todo elevado a la que quadrado mais 1. E obtemos isso aqui. Agora, juntando essas duas identidades que temos, vamos obter o seguinte. Primeiro temos isto daqui, tá? E passando a multiplicar, tá? Obtemos que WD vai estar relacionado com U mediante esta função. E é que a qual é justamente a primeira equação de nossa curva cociente. Tá? Então, neste caso, se foi um pouco mais complicado obter as equações explícitas da curva, tá? Mas essa foi a ideia. Agora, para o gênero, também a gente fez o seguinte. Decompor o corpo de funções da curva mediante estas duas extensões. Considerar acá o corpo de funções racionais, mas em vez de U, a gente coloca o inverso, né? E considera esta extensão. Agora, a segunda equação de nossa curva, a gente pode expressar deste jeito. Tá? Neste caso, a gente não tem problema porque esta coisa é do tipo Kummer. Então, tudo bem. A gente pode calcular o gênero aqui. Mas aqui, a gente pode observar que esta equação não é do tipo Kummer, mas é do tipo Artin-Schreier. Tá? Então, mediante esta mudança de variáveis, a gente consegue, né, esta extensão do tipo Artin-Schreier. E a gente conhece que como calcular o gênero de uma curva do tipo Artin-Schreier. Então, aqui temos uma combinação, né, de Kummer e Artin-Schreier, aplicando a fórmula de Riemann-Hurwitz. A gente pode calcular o gênero de nosso corpo de funções associado à curva cociente. Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar, um pouco das referências. A primeira referência, justamente onde Belém e Montanucci construem a curva BM. Tá? A segunda é onde Juliet e Cosicini estudam subcoberturas da curva GK, basicamente do paper onde saiu a ideia deste trabalho. E o último é justamente o paper onde foram publicados os nossos resultados. Bom, era basicamente todo o que queria falar para vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado. Eric, obrigado. Comentários, perguntas, suggestions, objections. Acho que a professora Luciane deve ter algumas perguntas, não? Pode perguntar. Não, bom, acho muito boa essa construção, não? E que deu umas, assim, mesmo tendo o mesmo gênero, você conseguiu ver que não eram isomorfas, não? Sim, sim, A sim. primeira construção. Então, isso foi bom, não? Isso foi bom.
Essa foi. Que são curvas que nos últimos anos estão bem interessantes pelo fato de serem não cobertas pela curva hermitiana, não? Então, Isso, aí a gente trabalhei um pouco aí para comparar com gêneros de outros artigos, gêneros de curvas não cobertas pela hermitiana, né? O problema é que tipo assim, não tem um site na internet onde estejam registrados todos os gêneros de curvas não cobertas pela hermitiana. Então, aí o que a gente fez é pegar os papers e calcular os gêneros que os autores haviam dado e comparar, né? Se obtemos novos gêneros ou não. Neste caso, obtemos alguns novos gêneros. Isso é bom, né? muito bom. Alguém mais para fazer algum comentário? Então, o Vitor. Bom, eu assim só queria saber quando que você vai defender, ou já está terminando, ou falta, se tem novos projetos. Bom, este é o último ano de doutorado. Estou começando o último ano de doutorado aqui na UFRJ, tá? Este es un paper que ya fue publicado este año. Tenemos ahí uno sometido, también de curvas con muchos puntos racionales, con Luciane y Roquet. Y en paralelo, actualmente estoy trabajando en un trabajo un poco más pessoal, ¿tá? Que está relacionado con semigrupos de Weierstrass para extensiones de Kummer, ¿tá? Y otro también con Luciane y Alonso, que tienen que ver con también extensiones de Kummer, ¿no? Espero defender en marzo del siguiente año, como ainda tentando. Por enquanto estou tranquilo. Obrigado. O Eric está tranquilo, já publicou, não? Então, No, sí, pero de igual jeito a gente sigue trabalhando, né? tá bom. Então, beleza. Obrigado, Eric. Então, agradecer mais uma vez aí. Posso deixar de compartilhar aqui ou... Então, vai para a gravação, não? Eu vou parar a gravação.